Apesar da civilização humana estar cada vez mais evoluída e bem desenvolvida no sentido de contornar os problemas e os riscos da natureza, nós ainda somos totalmente vulneráveis a ela. A prova disso é a forma como nós somos afetados profundamente pelos fenômenos naturais. No vídeo de hoje aqui no canal Universo Inteligente, nós vamos mostrar para você alguns fenômenos incríveis que, se não tivessem sido gravados, você não acreditaria que realmente aconteceram. Então já vai deixando o seu like, pois nós garantimos que você não vai se arrepender. Casas congeladas em Nova York. Ainda que as cidades do sul do Brasil tenham invernos rigorosos, o frio que as pessoas enfrentam por lá muitas vezes nem se compara com o de outros países. Em Nova York, por exemplo, foi registrada uma intensa onda de frio há alguns anos, que assustou muitos moradores locais. Nessas imagens impressionantes, é possível ver casas e construções totalmente tomadas pelo gelo, que se formou da noite para o dia. Imagine acordar de manhã e não conseguir sair para trabalhar porque sua porta está completamente coberta de gelo. Foi exatamente isso que essas pessoas vivenciaram. Algumas pessoas tentaram quebrar o gelo usando martelos e outras ferramentas pesadas, mas o trabalho não foi nem um pouco fácil. Isso porque as camadas de gelo chegavam até 10 centímetros de espessura. Ventos assustadores no Monte Washington. O Monte Washington é considerado o ponto mais alto da região nordeste dos Estados Unidos. O topo do monte possui 1.917 metros em relação ao nível do mar, o que faz com que o vento seja extremamente forte lá em cima, bem como o frio bastante intenso. Como você pode ver, o homem que aparece neste vídeo assustador está tentando encarar de frente as rajadas do vento do topo do Monte Washington, que naquele dia estavam alcançando a marca de 180 km por hora. Tudo isso sem falar no frio que fazia por lá. O vento, somado com as baixas temperaturas, é capaz de congelar praticamente qualquer coisa em pouquíssimo tempo, como ele fez com algumas peças de roupa e até mesmo com a água fervente que congelou na hora. Tornado na Malásia. Os tornados estão entre os fenômenos naturais mais assustadores do mundo e podem ser bastante destrutivos quando ocorrem nas proximidades de grandes centros urbanos. E os moradores dessa cidade na Malásia escaparam por um triz quando este tornado chegou muito perto dos prédios localizados na beira do mar. Como você pode ver, por muito pouco os arranha-céus não foram atingidos. Bote escapa de vulcão por um triz. As erupções vulcânicas podem ser visualmente bonitas quando são vistas bem de longe, ou então pela tela do computador. No entanto, para as comunidades que vivem perto delas, estas erupções normalmente são catastróficas e trazem muitos prejuízos. A grande maioria dos vulcões se encontra em montanhas e não são visíveis por quem passa por perto deles. No entanto, alguns se escondem no fundo do mar e não dão nenhum tipo de indício quando vão entrar em erupção. Nesse vídeo incrível, podemos ver que um vulcão subaquático expeliu uma grande quantidade de lava bem na hora que um bote estava passando por ali. Por muito pouco, as pessoas não foram atingidas pela explosão. Normalmente, estas erupções ocorridas no mar, quando acontecem em grandes proporções, podem causar a formação de pequenas ilhas. Em outros casos, quando há tremores de terra, podem ser formadas grandes tsunamis. Centenas de baleias encalhadas. A grande maioria dos fenômenos da natureza já foram explicados de alguma forma pela ciência. E ainda que em alguns casos os cientistas não tenham respostas 100% garantidas, eles pelo menos têm uma ideia do que pode estar acontecendo. Mas a ciência não faz a menor ideia do motivo que levou mais de 400 baleias a encalharem ao mesmo tempo em uma praia na Nova Zelândia, assustando vários moradores locais e turistas que passavam por ali. As pessoas se uniram ao tentar salvar os animais, porém só conseguiram salvar cerca de 100 baleias. O restante, infelizmente, não sobreviveu. Até hoje, os cientistas não sabem explicar o que levou tantos animais a ficarem encalhados ao mesmo tempo. E já que não sabemos o que aconteceu, só podemos sentir pena por estes pobres animais que acabaram perdendo a vida de forma misteriosa. Carros completamente congelados. Mais cedo nesse vídeo nós mostramos para você como as residências de um bairro de Nova York acordaram completamente congeladas durante uma onda de frio intenso. Agora veja só como ficaram estes carros depois de uma noite extremamente gelada. O veículo ficou tão congelado que mesmo abrindo os vidros, a camada de gelo ainda não se quebrou. E ainda que o dono destes carros conseguisse entrar neles, seria bastante difícil sair do lugar, já que os pneus também congelaram e estavam presos no chão do estacionamento. Ervas daninhas invadem estrada.
Se você já assistiu a algum filme de faroeste, certamente se lembra daquelas ervas daninhas que rolam lentamente pelo cenário nas cenas em que o pistoleiro se prepara para duelar. E essas ervas realmente fazem parte da paisagem de algumas regiões rurais dos Estados Unidos. Mas no caso desta gravação, uma grande quantidade de ervas daninhas simplesmente invadiu a pista enquanto um carro passava. Estas plantas não são prejudiciais para nós, mas em grandes quantidades elas podem até mesmo bloquear uma estrada. De qualquer forma, a cena que elas formaram nesta rodovia foi simplesmente impressionante. Bem, pessoal, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos por você ter ficado com a gente até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like para contribuir com o nosso trabalho, além de se inscrever no canal e ativar as notificações. Desta forma, você garante que será lembrado sempre que lançarmos novos conteúdos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.